Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na escola dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que juntos compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Comentada pelo pastor e escritor Elienay Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Que você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais um EBD em Dia, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, o diácono irmão Luiz Bezerra. E nessa oportunidade também eu tenho a alegria, o prazer, também o privilégio de ter mais uma vez conosco pastor Neemias, um dos nossos pastores auxiliares aqui no Templo Sede, na igreja aqui em Jaraguá do Sul. Pastor Neemias. Queremos cumprimentar também a todos os irmãos com uma gloriosa paz do Senhor e louvamos a Deus pelo privilégio que nos concede estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a sua santa e bendita palavra. Graças a Deus nós estamos caminhando e indo para a sexta lição do dia 7 de maio de 2023 e o tema geral é relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de hoje é muito desafiadora. A você, meu irmão, meu amigo, professor, eu pediria atenção redobrada, muito cuidado com as suas ponderações, também com algumas inferências, A gente vai estar trabalhando, essa pré-aula tem o intuito, de ajudar nosso irmão em classe, nosso amigo professor, pastor, líder, a trabalhar e dar uma visão de alguns pontos práticos dos temas que são trabalhados dentro dessas lições, Então, pais zelosos, filhos e filhas rebeldes, vai ser uma bênção nessa oportunidade. Pediria também nesse momento que o pastor Neemias orasse, pastor Neemias, para que Deus venha nos abençoar e venha abençoar também os nossos irmãos que estarão vendo e também os nossos irmãos que irão ministrar esse tema tão delicado. Pois não, oremos, maravilhoso Deus, no nome do teu amado Filho, te louvamos pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, para gravarmos mais uma aula e assim, juntamente com os demais irmãos, estudarmos a tua santa e bendita palavra. Venha abençoar cada professor, cada aluno da escola dominical, para que tudo seja feito para a nossa edificação, mas acima de tudo para a glória e louvor do teu nome. Pedimos as bênçãos e agradecemos no nome do teu amado Filho. Amém. Aleluia. O nosso textuário de hoje vai dizer: vós, filhos, obedeciem tudo em vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática vem dizer: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles, A nossa leitura bíblica em classe está em Juízes, capítulo 13, e também no capítulo 24, Juízes, versículo de 1 ao 7, versículo 24, e capítulo 14, do versículos 1 ao versículo 3.
a nossa leitura vai dizer o seguinte: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja a cabeça não rapará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse-lhe: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Nem entre todo o meu povo, para que vás e tomes uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Né? História muito conhecida dentro do relato da Bíblia Sagrada, né, pastor Neemias? A história, quem não conhece, né? As histórias do valente Sansão, desde muito cedo, nós falamos, nossas crianças, da força de Sansão, dos feitos que Deus fez através de Sansão. Mas com toda a sua força, mesmo sendo um homem muito forte, Sansão não vigiou e veio a cair, né, pastor Neemias? E a nossa introdução vai falar a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento de impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século 6 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos na sua educação, mas o seu filho tornou-se rebelde. Pastor Neemias, vai falar um pouquinho sobre os pais de Sansão. O senhor tem liberdade para dar uma introdução e comentar sobre essa lição tão importante. Pois não, então hoje nós estamos estudando a respeito de pais zelosos e filhos rebeldes. Costuma-se dizer lá fora muitas vezes que filho de peixe, peixinho é. Claro que isso se referindo mais aos atributos físicos ali, quem sabe até no meio social onde vive. No sentido espiritual, sabemos que nem sempre é assim. É o caso que estamos vendo hoje na vida dos pais de Sansão. O homem que tinha o nome de Manoá e a sua esposa, que a Bíblia não nos informa o seu nome, eles eram temente a Deus. Como vimos aqui no início da introdução, eles viviam em Israel por volta do ano 1100, por ali assim mais ou menos, e Israel estava numa situação espiritual muito difícil. Estava enfrentando pressão social, e pelo fato de eles terem se distanciado de Deus, Deus permitiu ali que os filisteus, então, estavam vindo sobre Israel e estavam ali massacrando eles. Na verdade, eles eram escravizados por esse povo. Tudo isso em consequência de uma vida pecaminosa que a nação de Israel estava levando. No entanto, na lição de hoje, no livro de Juízes, do capítulo 13, do capítulo 14, nós vemos que mesmo nesse meio contaminado espiritualmente, havia a família de Manoá
que, de acordo com o que nós podemos ler nas entrelinhas desse texto, era uma família que temia a Deus. Tanto é que a mãe de Sansão, como diz o texto que nós lemos, ela era estéril, não possuindo filhos, e um certo dia apareceu um anjo do Senhor a ela e prometeu que ela teria um filho. E ela participou para o seu marido Manoá, e ele orou a Deus pedindo que este anjo voltasse novamente para confirmar essa mensagem. E quando o anjo aparece para ele, então ele pergunta para o anjo como eles deveriam criar essa criança, como ele deveria viver e o que essa criança deveria fazer ou deveria ali trabalhar. Então vemos nesse meio contaminado espiritualmente o temor da família de Manoá para com Deus e a preocupação dele nesse meio também comprometido em conduzir bem o seu filho diante de Deus, diante dos preceitos do Senhor, né? Então os pais de Sansão viviam nessa situação espiritual deplorável, mas eles eram temente a Deus. Então a mulher de Manoá, ela foi agraciada, né? Foi agraciada pelo Senhor. E temos outros casos na Bíblia também, como a própria Raquel, né? Sara, e até ali a mãe de João Batista também enfrentava a mesma situação, receberam de Deus a promessa e tornaram-se mãe. E aqui a esposa de Manoá, então, recebeu essa notícia do anjo, que seria mãe de um menino, o qual Deus usaria para libertar Israel do jugo de escravidão que eles estavam vivendo, né? Então, vemos que era uma mulher agraciada pelo Senhor, e assim, então, Deus cumpriu a sua promessa, né? E receberam orientações divinas. O anjo deu orientações divinas de como esse menino deveria ser criado e como eles deveriam conduzi-lo diante de Deus. E o anjo disse tanto para a esposa de Manoá, quanto para Manoá também, depois que não apareceu pela segunda vez, que ele seria o menino Nazireu. Ou seja, vem da palavra hebraica nazir, que significa separado ou consagrado. Então, alguém separado ou alguém consagrado para o serviço do Senhor. E ele deveria, então, ser nazireu, aqui no caso de Sansão, por toda a sua vida. Havia casos, irmão Luiz, em que o nazirado era por um tempo determinado. Então a pessoa fazia aquele propósito, raspava a cabeça e deixava o seu cabelo crescer, não bebia de nenhum produto da vide, nem a própria uva, nem uva passas ele poderia comer, não podia tocar nada que fosse imundo, nem comer também comidas que eram consideradas imundas. E assim, então, Sansão cresceu como nazireu, foi ensinado pelos seus pais, e diz o texto que Deus o abençoava grandemente enquanto ele crescia, né, em estatura e conhecimento, e Deus o ia abençoando. Pastor Neemias, o nobre irmão que me vê, os 3 primeiros tópicos, professor, podem ser aplicados na sua sala, na sua classe, né? Na sua vida também, para nós crentes, né? Como manual. Aqui fala sobre a paternidade, né? Sobre os pais de Sansão. Existe a possibilidade, né? Nem mesmo em meio, Sansão nasce em meio a um caos social, a um caos espiritual, em meio a uma debandada do povo virando as costas para Deus, né? Estava debaixo de um jugo por 40 anos. 40 anos eram uma geração inteira, né? Para muitos, 40 anos dura-se uma geração. Então, mesmo em meio ao caos, Deus sempre tem a sua voz no meio da terra. Deus nunca deixou de operar, mesmo em meio aos piores desvaneios da sociedade. Deus tem sempre um escape para aquele que é fiel. E mesmo nos dias, comparando com os dias atuais, existe a possibilidade assim, de nós criarmos filhos, espiritualmente falando e fisicamente falando também ao casal, né? Ao pai, à mulher, ao homem. Existe possibilidade sim ainda de educar filhos. E ele vai dizer o seguinte: a mulher agraciada
a esposa de Manoá, aqui é a igreja, que fala da igreja, da possibilidade também de poder gerar filhos, né? Segundo a sua vontade, segundo a sua presciência, né? Nem tudo está perdido, meus irmãos, como nem tudo esteve perdido nos dias de Sansão. E ali o terceiro ponto fala sobre receber orientações, né? As orientações basicamente que precisamos, existem vários manuais muito bons para a educação de filhos, pastor, livros fantásticos, poderia trazer alguns livros, né, de algumas referências, em algumas fases da vida da criança, muitas vezes até a educação própria em si, pode começar no momento da gestação já, pastor Neemias, né? Da gestação. Então nós temos várias ferramentas, mas essa aqui é insubstituível. Nós podemos gerar vida, né, dar vida, nós podemos gerar um milagre, podemos ser usados por Deus e ter esse manual de regra de fé para educar os nossos filhos na presença de Deus. Eu ouço casais dizendo que não vão ter filhos porque o mundo está tão perdido, tem medo de pôr a criança. Eles não estão totalmente errados em parte de visão, nessa visão, mas também não estão certos, porque é um mandamento frutificar, a não ser que haja uma impossibilidade médica ou qualquer um outro problema que é devidamente compreensível, né, pastor? Pode ser, né, que alguma mulher, por alguma questão, não pôde ser mãe, não existe demérito, né, nessa questão, mas é um mandamento de Deus, nós sejamos frutíferos nessa terra. E a questão de filhos, existe possibilidade sim, de nós criarmos filhos à moda de Deus, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é infinita, ela permanece para sempre, para sempre. Então, meu irmão, meu querido professor, né, diga existe um excesso, e claro que os dias são maus, de preocupação, e deve-se ter, né, pastor Neemias? Na verdade, nós estamos enfrentando os dias difíceis, onde vemos que o próprio sistema de ensino nas escolas, e principalmente nas universidades, hoje em dia está um tanto complicado. Vemos ali as pessoas cada vez mais se distanciando de Deus, de maneiras que hoje criar filhos diante do Senhor com temor está bastante difícil. Nas lições anteriores, vimos alguns casos em que os pais pecaram ou deixaram a desejar em algumas áreas da sua vida quanto à educação dos filhos. Na lição de hoje, estamos vendo uma situação um pouco diferente, quando dentro do contexto nós observamos que Manoá e a sua esposa tudo fizeram para bem conduzir o seu filho Sansão dentro dos caminhos do Senhor. Mas, infelizmente, nem sempre se obtém o resultado desejado, mesmo, às vezes, os pais ensinando a verdade e sendo exemplo também. Porque há situações em que os pais ensinam aquilo que é correto, mas não vivem aquilo que eles ensinam, que eles pregam, né? Então, isto influencia muito mesmo na formação dos nossos filhos. E então nós vemos que Sansão, mesmo tendo uma orientação sadia diante de pais tementes a Deus, depois que ele tornou-se adulto, exercendo o seu livre-arbítrio, vemos que ele não permaneceu, não perseverou em tudo aquilo que os seus pais lhe ensinaram. Meus irmãos, nós precisamos correr aqui já para chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua Dia para o nosso segundo ponto e também para o segundo bloco. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto também, é a sexta lição, fala sobre pais zelosos, filhos rebeldes. Lembro mais uma vez, está comigo nesta oportunidade, pastor Neemias, né? E pastor Neemias, agora vai tratar o segundo ponto sobre o nascimento de Sansão e a própria formação dele, né?
fala sobre o nascimento e desenvolvimento. O segundo ponto, a família de Sansão. E o terceiro ponto vai falar exclusivamente sobre a formação, né? E todos os parâmetros, todos os paralelos aqui podem ser aplicados diretamente à nossa vida prática nos dias atuais, no Novo Testamento, no tempo da graça, não é, pastor Neemias? Muito bem, então lembrando, nós vimos o nascimento de Sansão, que já foi um milagre da parte de Deus. Então, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Então, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Está registrado em Juízes, capítulo 13, e o versículo de número 24. Tanto era assim, crescendo debaixo da graça do Senhor, que o versículo diz que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Está no versículo 25 do mesmo capítulo. Então, nós não temos dúvida de que a bênção do Altíssimo estava sobre a vida de Sansão, mesmo ainda na sua infância. A família de Sansão. Então, o menino Sansão, no plano terreno aqui, ele estava sob a responsabilidade dos seus pais. Assim como nós, que somos pais, e aqueles principalmente têm os filhos em crescimento ainda dentro dos seus lares, eles são responsáveis diante de Deus pela educação dos seus filhos, tanto na educação para a vida social, para a vida secular, mas também diante do Senhor. Diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Há muitos casos que então, até se desviam, mas fica implantado aquela semente, aquele temor no seu coração, e através da constante intercessão dos pais pelos filhos, depois de adultos, alguns que se distanciam da casa do Senhor, essa oração então vai fazer muitas vezes que eles tornam ao lar paternal para a presença do Senhor. Então os filhos, mesmo depois que crescem, continuam ainda sendo alvo das orações, dos aconselhamentos dos pais, não pode esquecê-lo e deixá-los de lado, né? Então temos do ponto de vista terreno, os pais são responsáveis. A nossa lição ainda fala que nós podemos inferir que Manoá e a sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá, então, compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Dissemos, quando o anjo apareceu, ela participou isso ao seu marido. E Manoá, por sua vez, orou pedindo a orientação de como criar a criança. E nós vemos que ele era uma pessoa também temente a Deus, que Deus responde a sua oração e manda novamente o anjo do Senhor para falar com Manoá. E então os dois estavam juntos e contemplavam agora a visão do anjo, que depois, no final da visão, ele sobe em meio a uma chama, né, do altar. Ou seja, ele apareceu, o anjo, a segunda vez para a esposa Manoá. Ela foi, chamou seu esposo, ele veio e ambos ali estiveram na presença do anjo, né? E Manoá pediu a ele instruções de como deveria proceder para com o menino, como deveria criá-lo, o que ele deveria fazer. Então vemos aqui essa preocupação em bem agradar o Senhor. E que me chama a atenção, pastor Neemias, o primeiro ponto e o ponto 2, fala sobre como foi extraordinário a vida de Sansão, desde antes da sua concepção. A lição fala de esterilidade de algumas mulheres. Nós vemos Ana, nós vemos a esposa de Manoá, nós vemos Raquel estéril, nós vemos Rebeca estéril, nós vemos Sara também estéril, todas elas posteriormente tiveram seus filhos, mas esse desejo da maternidade é algo, só acho que uma mulher pode falar, né? Esse desejo da maternidade é algo extraordinário, algo lindo, algo inerente ao coração da mulher, né? E o que a lição traz, o que traz é que houve sempre uma história de milagres. Deus sempre preferiu percorrer no curso do campo, no campo do extraordinário, para gerar pessoas, vidas e bênçãos até sobre nações, falando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Nós falamos agora sobre um menino chamado Sansão,
que ele, professor, aqui, por isso que eu peço a sua gentileza, professor, cuidado com suas ponderações, porque nós vemos uma criança ser gerada de forma miraculosa, de forma milagrosa, de uma intervenção divina. Nós vemos um próprio anjo descer na terra. Eu não lembro na Bíblia de ter tido algo tão favorável, a não ser do próprio nascimento do Messias, né, que o Gabriel fala com Maria, né? Se não me engano, é o Gabriel fala com Maria. Fora isso, eu não vejo um cuidado, uma exclusividade, né? Um tratamento com uma criança que haveria de vir ao mundo para um propósito tão definido e lindo. Então, nós vemos o milagre, nós vemos uma intervenção divina através de um anjo, nós vemos orientação, vemos um casal em consagração, nós vemos um casal com uma vida de oração, nós vemos uma criança, pastor Neemias, o nazireado não era algo comum, porque assim, para o ministério sacerdotal e para alguns ministérios dentro do contexto levítico e judaico, nós tínhamos algumas ponderações, algumas características que o candidato precisava ter. Mas o nazireu era algo bem difícil, não era algo tão simples. Então, Sansão cresce num ambiente extremamente favorável a ter uma vida, um relacionamento com Deus, e até certa altura, isso foi o que aconteceu. Mas nós tínhamos um lar, como você vê, irmãos em Cristo, que tinham tudo para dar certo, né? Pessoas, mulheres, crianças, homens, idosos, gente, tinha tudo para dar certo, infelizmente vai dar errado. E a gente vê pais maravilhosos, pais extraordinários, mas filhos que tomam posições opostas àquilo que os seus pais os ensinaram. Pois não. Então, na formação de Sansão, já falamos a respeito do cuidado dos seus pais, que tudo fizeram da parte deles na educação, segundo a orientação divina. É oportuno lembrarmos aos filhos do 5º mandamento lá da lei mosaica, quando o Senhor Deus disse para Moisés, para deixar registrado aos filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Ou seja, um mandamento com promessa. A respeito disso, poderíamos aqui citar muitos casos de filhos, adolescentes, que tiveram a morte trágica, um fim terrível, por terem desobedecido ao pai e à mãe. Muitos deles nas grandes cidades, se envolvidos com pessoas com as quais jamais deveriam ter contato, e depois as suas vidas são ceifadas prematuramente por não darem ouvido à instrução dos seus pais. Então, o que diz a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Vemos que o Sansão, mesmo tendo sido ensinado de acordo com a palavra de Deus, ele não levou tudo a sério. Depois que ele torna-se já adulto, nós vemos então, ele se envolve em seu casamento, ali procurando uma moça que não era do povo de Israel. Isso também, dentro do contexto, nós podemos entender que se os pais de Sansão, atendendo ao pedido insistente dele, podemos quase que dizer a exigência, porque a princípio eles disseram que não deveria fazer assim. Daí ele disse: não, tomai-me essa, porque essa agrada os meus olhos. Estava dizendo: não, é essa que eu quero, é com essa que eu vou casar. Mas isso também nos mostra nas entrelinhas que havia uma certa integração entre Israel e o povo filisteu, que era o inimigo de Israel, que o estava escravizando. E certamente Deus, na sua infinita sabedoria, até certo ponto, podemos até acreditar, Diácono Irmão Luiz, que Deus permitiu que Sansão casasse primeiramente com aquela jovem ali de Timna, para que proporcionasse a ocasião de quebrar esse vínculo, essa comunhão entre Israel e o povo filisteu, porque eles começaram a se hostilizar, e daí então, vamos assim dizer, terminou aquela amizade, terminou
aquela integração que eles estavam tendo, se um chegava a casar, o moço de Israel com a moça de outro país. Então agora, diante dessa situação, isto é quebrado, é interrompido, né? Isso é interrompido. Então nós vemos que até certo ponto, como Deus depois continuou, o Espírito de Deus agindo através de Sansão, foi talvez um pretexto, uma ocasião com a qual Deus começou a agir agora para quebrar aquele jugo que estava sobre Israel. Nós vemos ali, estamos vendo sobre a formação de Sansão, né? Os caminhos de Deus, realmente, eles são, muitas vezes, eles são não compreensíveis à nossa mentalidade humana, né? É óbvio que a Bíblia vai contar, nós vamos no último bloco, vai falar sobre o feito final de Sansão, né? Tudo que aconteceu, como se desenrolou a sua carreira, o seu findar da sua carreira. Mas aqui fala que sobre a formação, né? E eu volto a frisar, pastor Neemias, a questão de homens e mulheres que tinham tudo para dar certo e deram errado. Você já imaginou? Eu fico imaginando como é que seria a história de Sansão caso ele tivesse mantido seu nazireado, o seu voto com Deus, a sua história com Deus. Quanto mais ele poderia ter feito, né, em vida, né? Quanto mais ele poderia ter continuado a julgar Israel, né? Quantas coisas ele poderia ter feito, né? Tivesse permanecido. E aí eu volto a frisar a questão de quantas histórias, né, a gente se dá por perdido, sabe, pastor Neemias? Quantas jovens, quantos homens e mulheres que também tinham tudo para dar errado, tudo para não acontecer na vida, tudo para não acontecer no ministério, tudo para não acontecer, e eles resolvem lutar e se levantar e em Deus buscar força para reescrever a sua história, né? Então é Deus que faz isso. Então, nem muitas vezes nós vemos filhos maravilhosos, mas pais terríveis. E fato é, se nós voltarmos, eu estava lembrando da história de Israel, às vezes se levantava um rei muito bom, e o seu filho, de repente, descambava totalmente. Às vezes nós tínhamos reis muito ruins e filhos maravilhosos. Que falar de Asa, da sua sucessão, falar de Manassés, do seu sucessor, é um contraposto muito grande. O meu pai é assim, minha mãe é assim, eu vou ser assim. A decisão está comigo, está com você, nós somos livres, sabe, pastor Neemias? Então, assim, não existe. Você pode, não importa, professor, a história da pessoa que te ouça, se ela decidir ficar firme, se ela decidir não se desviar, permanecer nos propósitos de Deus, o seu futuro será glorioso. Mesmo que a pessoa tenha um histórico terrível, se ela decidir servir ao Senhor, entregar sua vida ao Senhor e fazer tudo diferente, a vida dela será maravilhosa, será um exemplo de vida. Porque o poder da decisão, do livre-arbítrio, está nele, está nela, né? Deus é poderoso, pastor Neemias, para fazer um milagre, mas Deus também é poderosíssimo para permitir, entre aspas, que alguém que tinha tudo para dar certo, vire as suas para ele e dê tudo errado. E Ezequiel vai falar, 18, né? Entre a decisão, né, de continuar a servir a Deus, né, de Deus lembrar né, das coisas que fizemos, se nós nos virarmos as costas para Ele, Deus pode, se nós nos virarmos para Deus, Ele não nos convertemos no final, a gente pode levar tanta coisa boa para o céu e nós não irmos. E ao contrário também é verdadeiro, o ladrão da cruz não fez nada de positivo, não foi a primeira pessoa a ir para o céu. Então fica só a dica, professor, cuidado ao abordar sobre filho de irmãos, né, cuidado para não fazer nenhuma inferência pessoal, né, porque é um mistério, eu acho que é um mistério, né, pastor? O livre-arbítrio é uma faca muito perigosa, extremamente perigosa, e muitos de nós não sabemos lidar com isso, quando deveríamos dar com um pouquinho mais de cuidado. Irmãos, eu preciso chamar o nosso próximo intervalo, né, e já vamos estar no nosso terceiro ponto, para a nossa conclusão. Irmão, a lição é muito delicada, e eu peço a você, professor, mais uma vez, pela terceira vez redundante, né, trate com carinho, trate com muito cuidado essas questões, para não ferir ninguém em sala, né? Muitas vezes, irmãos muito crentes, muito fiéis, né? Tá bom? Deus abençoe, já estamos de volta
para o nosso terceiro ponto e para a nossa conclusão. E já estamos de volta com a Subida em Dia para o nosso terceiro ponto e para a nossa conclusão, né? Pais zelosos, filhos rebeldes. Pastor Neemias, a fraqueza de caráter de Sansão. Eu estava me lembrando a uma frase que fala assim: você pode não ter culpa de estar nesse lugar, porém, se você continuar aí, daí a culpa é sua. De fato, nós observamos na nossa caminhada na fé, eu mesmo sou testemunha, de famílias em que os pais criaram de modo exemplar seus filhos e muitos acabaram saindo do caminho do Senhor. Conheço também outros pais que não foram tão cuidadosos quanto a formação espiritual dos seus filhos, e alguns dos filhos tornaram-se mais crentes, mais piedosos, mais tementes a Deus do que seus próprios pais, mesmo tendo tido esse incentivo dentro de casa. Então, na verdade, diante das situações, as pessoas reagem de modo diferente, nem todos reagem igual, né? Como vimos então, Sansão, tendo tudo para ter uma vida exemplar, ele não foi feliz em toda a área de sua vida, justamente por ele não preservar o que ele aprendeu e tornar-se até certo ponto rebelde aos ensinamentos recebidos em casa. A terceira divisão da nossa lição fala a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. De fato, então, nós vemos que Sansão, mesmo tendo sido relapso na sua vida espiritual, tendo casado com uma pessoa que não era indicada, depois casou-se com a Dalila, antes, porém, de casar-se com ela, manteve relações com uma prostituta, como diz o texto. Ele não teve muito apreço, não valorizou as bênçãos divinas. Mesmo assim, o Espírito de Deus tomava ele de quando em quando para libertar o povo de Israel, para trazer justiça ali para aquele povo que estava sendo injustiçado. Mas essa leviandade da parte de Sansão, ele fez com que ele imaginasse que o poder estava à sua disposição e que ele detinha poder sobre a ação, sobre a atuação do Espírito do Senhor. Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E isso aconteceu na vida de Sansão. Brincou tanto com as bênçãos de Deus, com o dom do Senhor, que nós vemos que ele acabou depois se dando mal no final, né? Então nós vemos também a presunção de Sansão. Ele achou que a capacidade que vinha do Espírito de Deus seria algo que estivesse no seu controle, né? E isso, então, ele teve esse momento da sua vida, ou melhor, esses momentos, em que ele não soube valorizar o sagrado e até certo ponto, profanando ali, não dando devido valor. Pastor, eu fico imaginando, né? Quando, não só o exemplo de Sansão é um exemplo para nós, né? Se a gente não cuidar daquilo que Deus nos deu, né? E para algumas pessoas, Deus resolve, pela sua santa onisciência, fazer algo diferente, algumas manifestações extraordinárias. E o pior de tudo é quando o homem pensa com seu coração que isso se funde, que é dele, que Deus já deu para sempre para ele, e que ele é merecedor dessas coisas, e que ele é o portador dessas coisas. Muitas vezes não entendendo que ele era o canal. Sansão Sansão era o meio, Sansão não era o fim. Sansão era um meio pelo qual Deus se manifestava. Então, quando eu vejo Sansão, né, grandão, né, que o problema é, Deus levantou ele para ser grande mesmo, né? Sansão grandão, né, cheio de si, né? Muitas vezes chegou numa estatura de matar 1000 homens com um pedaço de osso de uma mula. 1000 soldados. 1000 soldados, não era 1, 2 soldados, não era 1000 homens normais, era 1000 soldados. 1000 soldados preparados.
Então, Sansão, realmente, ele tinha algo, né, algo de extraordinário. E ele foi se acostumando com o sagrado, achando que o sagrado passou a ser natural. E que a gente vê no ponto 2, que ele chegou no nível de achar que era o cara tão grande, que ele já poderia não observar mais as coisas do seu voto, do seu nazireado. Não, isso não preciso. Começou a se envolver com mulheres, com prostituição, e aquilo foi deixando. É como Deus é longânimo, né? E isso foi deixando. Ele foi fazendo e via que ia dando certo. Fica o exemplo para nós, né? Cuidado com os nossos atos. E aqui eu falo isso, pastor, eu tenho 40 e alguns já, né? Não para acusar Sansão, para apontar Sansão. Não, irmão, eu falo isso, irmão, debaixo da cruz, olhando que, de repente, eu tenho erros piores do que de Sansão. E se eu não estiver ao pé da cruz, cuidando da minha vida, hoje eu estou de pé, amanhã eu posso cair, pastor Neemias. A Bíblia só diz isso, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então, assim, tente, professor, levar nessa batida, quando diz a sua lição, né? Porque, assim, quando nós brincamos com o sagrado, como nós não valorizamos o sagrado, como nós humanizamos o sagrado, teremos problemas. E os problemas traremos para nós, para as pessoas dos quais amamos e as pessoas que nos amam também, para o nosso ministério, porque fala de relação ministerial, né? Nos dias atuais, coisas extraordinárias. Não era pouca coisa que Deus fazia através de Sansão. E aí o ponto 3 fala manipulando o poder e brincando. Chegou ao ponto de brincar, né? E a gente vai estar vendo sobre a brincadeira de Sansão, pastor Elias. Aqui fala a nossa lição ainda, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. É um erro muito comum entre os adolescentes, entre os jovens, quando passa a ter o seu círculo de amizade, o seu convívio, o seu universo, olhar para os seus pais e achar, não, esse coroa, esse velho já está ultrapassado, e acha que eles estão à frente e ignoram a experiência dos pais, que um dia também passaram pelo caminho que ele, no momento, está passando. Portanto, nós nunca deveríamos desprezar a experiência das pessoas que passaram por esse caminho diante de nós, ou antes de nós, mas ouvir para aprendermos através da experiência de muitas pessoas, porque quem não quer aprender através da experiência de outras pessoas, vai ter que aprender muitas vezes através das experiências próprias e muitas vezes pagando um alto preço e alguns, infelizmente, até pagando o preço de perder a salvação eterna, porque não quiseram ouvir outras pessoas. Então, que manipulando o poder e brincando com o pecado. Diante de Dalila, agora ele se namorou pela Dalila, e ali os filisteus, vendo que ele gostava dessa mulher, manipularam, pagando um alto valor, né, em prata, para que ela descobrisse ali o segredo do seu poder, da sua virtude. E ele foi mentindo, simulando, brincando, dizia aos filisteus, vem sobre ti, ele se desencilhava dos amarros e saía, até que um dia ele revelou a verdade. Não que a virtude estivesse no seu cabelo, mas pelo fato dele ter feito ali o voto, ou melhor, já antes de nascer, né, Deus já o escolheu para o nazireado. Agora então ele quebra e ele paga agora então um alto preço. Os inimigos vieram sobre ele, a primeira coisa, os olhos dele são furados, são vazados, e ele agora torna-se objeto de escárnio, como um palhaço para divertir ali os filisteus, diante dos deuses dele no templo, e foi um momento muito difícil na vida de Sansão, quando ele agora vê que o Espírito de Deus não está mais sobre ele. Mas diz a palavra que o nazireado, às vezes, quando podia ser quebrado, ele podia renovar. Então, raspava a cabeça de novo e deixava o seu cabelo crescer e observava todos aqueles critérios ali para o nazireado. Não tomando vinho, nada de frutos da uva, nem dos seus derivados, não tocando em cadáver, enfim. E alguns acham que ele renovou seu propósito, tanto é que seu cabelo tornou a crescer. E depois, quando ele foi levado ali para divertir os filisteus no palácio, acho que era do Dagon, né? Do deus Dagon,
ele pede para se apoiar nas colunas ali, e diz o texto que aquele templo que estava superlotado, havia 5 príncipes ali, na parte de cima, no telhado, havia mais de 3.000 pessoas, e então ele clama a Deus mais uma vez, para que Deus tivesse misericórdia dele, né? E que ele se vingasse dos seus olhos, e que morresse junto com os filisteus, e ele empurra aquelas colunas, e o templo desaba, morrendo Sansão, e morrendo milhares de pessoas, e diz o texto que ele matou, por ocasião da sua morte, mais pessoas do que em todo o seu ministério ali, de juiz em Israel. Mas ele pagou assim um preço muito, muito grande, né? Por não ter sabido guardar os preceitos de Deus. Ele perdeu a humildade, então todos nós devemos sempre ser humildes diante de Deus, porque a soberba precede a ruína. E muitas pessoas que são usadas por Deus, seja no ministério da música, do louvor, até mesmo no ministério da pregação, quando vê Deus operando, acha que Ele é o bom, Ele é o tal, e começa agora a perder a sua humildade, e começa assim, vai descer, e a Bíblia diz que Deus não divide a glória dEle com ninguém. A glória dEle é exclusiva dEle. Nós sempre somos servos, em todos os momentos da nossa vida seremos sempre servos, e como tal devemos reconhecer que nós estamos aqui servindo a Deus, inclusive por graça e misericórdia dEle, e nada de bom da nossa parte. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos deu um banho da graça e nos trouxe para estar nesse caminho tão santo e tão sublime. Aleluia. Você, professor, caro amigo, caro irmão, fica as seguintes lições do tópico 3. Né? Depois que a gente pode decair, óbvio, né? Não que eu queira cair, depois que o homem decai da graça, ele vira escárnio para o diabo. Primeiro ponto, Satanás, ele tem dinheiro bastante para investir na tua queda, como investiu na queda de Sansão. Ele pagou um alto preço para aquela mulher e para a família dela. Então, dinheiro para o diabo, para derrubar um crente, não vai faltar. Né? Segundo ponto, depois que você cair, você que era tão valente no mundo espiritual, você vai servir de chacota para o mundo. As pessoas se reuniam para tirar chacota de Sansão, e na verdade não era de Sansão, era do Deus também a qual Sansão servia, da cabeça deles, de muita gente. Acontece com os crentes que se desviam dos caminhos do Senhor, que abandonam a fé, né? Outrora, né, firme na igreja, louvando o Senhor, sendo ministro de Deus para muitas coisas, né, no trabalho do Senhor. Satanás investiu pesado, investiu dinheiro, investiu caro, né, fez do povo chacota, mas graças a Deus ainda, irmãos, aqui eu também aprendo com esse terceiro ponto, é que há restauração, que há oportunidade de perdão, né? Para muitos pode haver um atraso, ministérios podem ser restaurados, né? Óbvio que toda ação vai ter contraposto uma reação. Muitas vezes perdemos coisas importantes, anos preciosos, né? De trabalho, de esmero, né? Nós temos todo um processo de resgate, de moral também, pelo processo humano, não que é o humano que faz, mas nós temos todo um processo de novo. Deus pode fazer tudo de novo. Deus pode fazer tudo de novo. Então, assim, numa ponte, né? Quem está caído, né? Que há poder para restaurar, né, pastor Neemias? Há poder em Deus, né? Mas evite, fuja, se cuide, diga ao seu povo, se cuide, porque é triste. A tristeza, eu falava esses dias sobre um grande trabalho que tem no estado de Santa Catarina, né? Que voltou, né? Não vou falar o nome do trabalho, né? Depois ético, né? A gente foi final de semana agora. Não é só o trabalho que deu uma pausa com a pandemia. É toda uma igreja, às vezes, que sofre. Como um corpo, sabe, pastor Neemias? Não tem como a igreja sofrer e você está imune. Se você for igreja, todos nós, um membro cai, um membro que se perde, irmão. Você tem, é impossível, irmão, que você não sinta nada, que você não se doa, que você não se preocupe, é impossível. Você está ligado em Cristo, vivendo o amor de Cristo e não sentir compaixão daquele que se perde, não sentir a dor daquele que sai. É como algo de você. Isso aqui é Cristo é o cabeça e o corpo somos nós. Então nós sentimos dores pelos que se desviam e oremos por eles. Oremos, clamemos a Deus, porque há poder em Deus para fazer coisas novas. O diabo investe,
Muita gente vira chacota, mas ainda há o poder restaurador de Deus para transformar vidas, né, pastor Neemias? Se o senhor quiser ler a conclusão, fazer a conclusão e orar por nós também. Então, concluindo a nossa lição de hoje, você, pai, que tem os seus filhos já criados, independente de você ter criados de um modo exemplar, ou quem sabe negligenciado muitas vezes, e alguns deles hoje estão no mundo, a palavra de Deus diz que ainda há esperança. A esperança, colocar a boca no pó, talvez ainda há esperança para eles. Então devemos clamar por eles e não entregar eles como perdidos para o inimigo, para a condenação eterna. Deus está pronto sempre a restaurar, como o pai ali na passagem do filho pródigo, cujo filho saiu de casa. Eu considero por dois motivos principais. Primeiro, por não conhecer o amor do pai, e depois por não conhecer os sofrimentos do mundo lá fora. Se ele conhecesse uma dessas duas coisas, ele não teria saído de casa. Assim, muitos adolescentes e jovens saem da casa de Deus porque não tiveram encontro com Deus, não conhecem o amor do pai. Então devemos levar sempre, ou esforçar pelo menos, levar os nossos filhos para ter um encontro real com Deus, para nascer de novo. Assim o mundo não vai engodá-los com facilidade. Fazendo uma comparação ainda entre a chamada de Sansão e a chamada do cristão no Novo Testamento, podemos dizer que tanto Sansão foi escolhido por Deus, como também nós, como cristãos, hoje fomos escolhidos pelo Senhor. Assim como Sansão foi separado, particularmente para aquela obra, cada cristão, seguidor de Cristo, também é separado para uma obra. Assim como Sansão foi consagrado para o Senhor, nós também somos consagrados para servir o Senhor. Assim como Sansão precisava abster-se do álcool, nós também devemos nos abster do álcool. Assim como Sansão deveria sempre viver cheio do Espírito Santo, nós como cristãos devemos também ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós somos chamados então para seguir ao Senhor segundo os preceitos do Senhor. Sansão foi chamado para ser nazireu não apenas por um período da sua vida, mas por toda a sua vida. E nós também somos seguidores de Cristo para segui-lo durante toda a nossa vida. Portanto, temos esse exemplo aqui para os pais que criaram seus filhos na casa do Senhor, e se eles saíram, Deus pode trazê-lo de volta, dependendo das nossas ações e da nossa fé. Então vamos orar agradecendo a Deus. Aleluia, agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, nesse momento nós te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa. Sabemos que a mesma é poderosa, Senhor, para fazer tudo aquilo que te apraz, segundo o teu santo querer, segundo a tua santa vontade. Abençoa esse professor que estará ministrando, abençoa aqueles pais que têm os seus filhos distanciados da tua casa, fazendo com que eles voltem para a sua casa. Não permita que lá fora eles tenham descanso, tenham paz, enquanto não voltarem ao teu redil. Pai Santo, abençoa para que todos possamos perseverar firme no teu caminho, até o dia que tu nos chamares, ou até o dia da tua volta. Pedimos as bênçãos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu queria agradecer ao pastor Neemias, né, por essa disponibilidade de estar conosco. É sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esse espaço com o senhor, né? O senhor sabe disso, no meu coração, né? A estima e o carinho que a gente tem pela, né, muitos anos professor da escola dominical aqui no Templo 7. Para mim, sem demagogia, é uma honra estar aqui. É um privilégio agradecer nosso pastor Gilson de Quadros, que é o pastor dirigente da sede, o pastor Cláudio Caetano. Tudo aqui só está acontecendo porque o nosso pastor tem dado a bênção para a gente trabalhar. Muito obrigado. Queria agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pedir para que você se inscreva no nosso canal EBD em Dia, né? Dê um like, compartilhe nossos vídeos. Se foi bênção para você, compartilhe com mais alguém e vai ser uma bênção. E eu quero dizer para você que Deus te abençoe. E essa foi mais um EBD em Dia e até a próxima.